Minha gente, hoje Selma, olá. A internet hoje tá marrenta. Ai, meu Deus. Ué, Felipe, a O, internet hoje o Instagram tá tá mar... trolando tá, a gente, tá tentando. tá. Mas vamos lá, né? Persistir é preciso. É isso aí. A Selma tá dando um apoio aí para nós. Vai dar certo. Vai sim. E eu não sei nem onde parou, assim, que até onde que foi, porque a hora que eu cheguei, eu tava quase no final já, é que eu vi que tava tudo pausado. É melhor começar de novo, então, né? Não? É, vamos começar. Dessa vez vai. Vamos usar os dedinhos aí. Então vamos lá, né? Lição 4, a lição da semente. Temos que ser persistentes. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente. Em verdade, é muito difícil vencer os aflitos cuidados da vida humana. Para onde se voltem nossos olhos, encontraremos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparecemos o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinhentos lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo, quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina. A pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire em grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalhe sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe a maldade e a suspeita lhe rondam os passos que a dor é a ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso de ascensão e não mais consegue deter-se. Age constantemente na esfera que se faz peregrino, em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada. O reencontro com a divindade, de que se reconhece venturosos herdeiros, constitui objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e arde torturasse o coração. Sem mais perceber, produz fruto de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios que se fez instrumento fiel. A visão do Pai é preocupação obcecante que lhe vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por um momento e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável no bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelo serviço que se exprime.
A essa altura, Pedro interferiu, perguntando: Senhor, quer dizer então que aqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não os praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou. Este, Simão, representa os sementes que dormem, apesar de, projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhe a posição do solo, e eles germinarão vitoriosas um dia. No campo do nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando a tempestade renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemos-las com amor e prosseguimos, por nossa vez, mirando-lhe à frente. Em seguida, antes do silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. É uma característica, né, das falas de Jesus, a simplicidade, né, e ao mesmo tempo a profundidade das lições que ele trazia, né? É verdade. É legal que ele consegue tocar cada pessoa de um certo jeito, de uma maneira, com uma palavra, e às vezes toca de um jeito, por exemplo, para mim, que para outra pessoa é de um outro jeito, mas todas com seu ensinamento, né? É, e aqui, né, ele faz uma alusão às dificuldades que nós temos na nossa experiência aqui na Terra, né? Na nossa encarnação. Guerras, incompreensões, injustiças, né? Todas essas características que ele elencou aqui, né? Então, ele fala, comparecem, né? O orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres, né? Ante as dificuldades, cada um vai manifestando aquilo que traz em si, né? De acordo com as posições, mas vão se revelando a estatura espiritual, né? Cada um de nós vai revelando, à medida que temos posicionamentos, atitudes, né? Comportamentos frente às dificuldades, que são dificuldades totalmente naturais num planeta de provas e expiações. Não tem nada errado, é a condição, a É nossa legal, condição. é legal isso, né? Que a gente vê esses constantes ataques, né? Que a gente acaba tendo, vamos falar assim, dificuldades, né? Que às vezes a gente passa, provas, que a gente precisa da nossa, para ter a gente ter a nossa evolução, né? É, o tanto que a gente tem que ter assim o ânimo, né? Para a gente continuar seguindo em frente, né? Para não desanimar, para a gente tentar evoluir. Quando ele aqui faz conta, né, ou expressa como que a minúscula semente do trigo, né, é lançada à terra, não importa ali o peso, os detritos, tudo que está ali em volta ou sobre essa sementinha, ela vai se desenvolvendo e buscando se livrar da terra, né? Quando ela brota, a gente não usa a expressão brota da terra, e é literal, brota da terra, né? Ela faz um percurso, um caminho de ascensão, né? Então, a gente pode comparar essa sementinha do trigo aí com a centelha divina,
que temos todos nós, né? Que trazemos em nós. E essa centelha divina nos impulsiona ao progresso espiritual. Ele é inerente a todos nós. Nós estamos sujeitos às leis divinas, e uma delas é a lei de progresso, e outra delas é a lei de trabalho, como nos fala o Evangelho. Tudo na natureza trabalha. Essas são palavras de um dos apóstolos também, né? Ou de Jesus mesmo. De Jesus. Ele fala: meu pai trabalha sempre, né? Então, nós somos parte dessa natureza, que está em constante transformação. E eu achei bacana aqui, né, ele falar que mesmo o peso da terra e os detritos misturados a ela, mesmo assim, ela germina. A pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Essa parte eu tinha Né? separado também, porque eu achei muito interessante. Essa parte que ele fala que se germina, né? Assim, quando a gente está trabalhando, né, na casa e a gente está atendendo, o Preto Velho sempre fala, né, que tudo que acontece na nossa vida tem um porquê, né? E tudo é aprendizado, né? Para a gente ver tudo que acontece como uma coisa boa e não como um castigo, para a gente entender que a gente está passando por aquilo como uma evolução. E é bem isso que acontece com a semente, né? A semente somos nós passamos por todos esse peso, esses detritos, e a gente germina, ou seja, a gente evolui, a gente melhora, a gente vai seguindo em frente. E a gente sai, assim, se você pegar a semente, né, ela começa a brotar, vira um brotinho, né? É nós, né? A gente está passando por Vai se fortalecendo com o tempo, isso, né? aprendendo, né? É tão perfeita essa comparação que quando a gente pensa na planta se desenvolvendo e dando os frutos, aqui mais na frente ele fala também que o ser que já traz a luz em si, assim, não aquela luz resplandecente dos espíritos superiores, elevados, angélicos, mas que já tem aquela centelhazinha, né? E ela vai se desenvolvendo, a pessoa também passa a distribuir boas palavras, boas ações, né? Nós vamos chegar lá nesse trecho. E aí, continuando, né, esse impulso, né, fala que o impulso de procurar a luz de cima, né, de transpor aquela dificuldade, aquele obstáculo, é dominante por causa das leis divinas a que estamos sujeitos. Não tem como o ser não progredir. De alguma forma, ele vai progredir. É claro que se ele se torna mais consciente do objetivo da vida, o real objetivo da vida, ele vai mais rápido, né? Aí ele mesmo vai se impulsionando, igual a plantinha aqui. É verdade. Ó, Essa parte ela é bem legal, porque ela fala assim, se a gente for olhar, né, assim, falando como se fosse nós, a gente não vive um momento triste para sempre. A gente procura sair daquilo, então às vezes a gente procura a luz. A gente procura evoluir. exatamente. Nós temos isso, assim como nós temos inato em nós a crença de um ser superior, o desejo de progresso também é uma condição do homem, né? Querer melhorar em todos os aspectos, né? Aí, ele não nega
em momento algum, as dificuldades a que nós estamos sujeitos aqui na Terra, né? Por causa das nossas próprias imperfeições e por ser um planeta de provas e expiações, o conjunto das vibrações são realmente mais materializadas, mais pesadas, entre aspas, né? Uhum. Porque a maioria de nós ainda está fazendo esforços para superar as próprias imperfeições. Então, é difícil, exige muito de nós, né? Muita vigilância, aprendizado, porque a gente primeiro precisa compreender, né? Como eu disse, né, sobre o objetivo maior de estarmos aqui, é o sentido da vida, mas não a vida aqui na Terra, a vida espiritual, plena, né? De espíritos eternos. E aí a gente começa a ter o desejo de viver uma vida melhor, né? E para isso a gente tem que fazer conquistas. E é legal que você vê assim, mais para frente ele fala, né? Nessa ânsia de subir, frutificas para o bem de todos. É, a gente vai melhorando, a gente vai seguindo, a gente passa a ter alguma coisa assim, vamos falar assim, de bom, e a gente passa a deixar, às vezes, alguns exemplos para as pessoas, o que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Assim, nossa, o pessoal lá está ajudando o próximo, olha que legal, olha tanto que eles se sentem realizados com isso, que eles ficam felizes e ficam bem. Você vê, né, o Chico, ou até o Divaldo mesmo, né, o exemplo que eles deixam para quem acompanha eles, né? Uhum. Os frutos para o bem de todos, né? Porque fala, mas eles são almas evoluídas e tudo mais. Mas só da gente fazer um pouquinho do bem, a gente já está fazendo uma parte, já é alguma coisa. A gente já está no caminho da evolução. Tem gente que já está assim, vamos falar assim, andando um pouco mais rápido, mas o importante não é a velocidade, é o caminho. A gente seguir, né, adiante, sempre à frente. E nós não podemos esquecer que eles também tiveram que fazer todo esse esforço lá atrás, né? Hoje são espíritos, né, evoluídos, espíritos com essa capacidade de doação imensa, né, em favor de todos, mas eles também trilharam o mesmo caminho que nós estamos aí trilhando, Cada um né? com a sua E dificuldade ali, mas sempre adiante. cada um com a sua dificuldade, né? Porque a gente tem uma vida, nós somos espíritos antigos, nós já passamos por inúmeras experiências e fizemos muitas escolhas. E nem sempre elas foram acertadas, né? Então, nós, quando regressamos à Terra, reencarnamos, nós trazemos toda essa bagagem. A gente não se lembra, mas pelas nossas inclinações, né, nossos impulsos, a gente pode vislumbrar, né, como nós somos interiormente, né? A gente age e reage muito automaticamente em função dessa bagagem que a gente carrega de vidas e vidas e vidas e vidas passadas. Mas é como disse aqui, vamos reforçar. Quando a gente compreende, né, e essa luz nos alcança na nossa essência, aí a gente desperta e não tem retrocesso, não. Né? A gente despertou, é como falou aqui, ó, os esforços são constantes, né? O impulso de procurar a luz de cima é dominante.
Então, para a plantinha, é o sol. E qual que é nosso sol? A caridade, o bem, Espiritual, né? espiritualmente falando, né? É essa condição de evolução. Nosso sol, nós também podemos pensar em Jesus, né? Que é o governador espiritual da Terra, e não por acaso. É nossa referência sempre, né? Em toda e qualquer situação, a gente tem como referência de conduta, de qual a melhor forma de agir, né? Como será que Jesus agiria nessa situação em que eu estou agora? Ou o que eu desejaria que fosse feito para mim se a situação fosse inversa, né? Quando eu estou diante ali de um dilema, A gente está né? com aquele Eu problema, né? gostaria. Vamos ver, É, poxa, como é que eu gostaria de ser tratado, né? E trazer isso de uma maneira melhor, né? Falar assim, vou agir como eu gostaria que me tratassem para que mostrar, dar um exemplo para a pessoa, né? E a gente até fala, frutifica para o bem de todos. É um exemplo que você está dando para a pessoa também que errou e você não fazer igual e errar também. Você deixar é. esse exemplo, né? Uhum. Às vezes é difícil, É, mas a gente não, consegue. em momento algum o mestre falou aqui na lição que é fácil. Pelo contrário, ele elencou aqui todas as dificuldades que a gente tem que enfrentar e vencer, né? Mas a gente também recorda que nós nunca estivemos sozinhos nessa luta para a nossa perfeição. Nunca, né? A própria lei de caridade, de fraternidade, faz com que espíritos como o do Chico, do Divaldo, da Madre Teresa e outros tantos que vieram à Terra em ocasiões diferentes, eles vieram para quê? Para nos dar o exemplo de que é possível a gente ser melhor, é possível a gente fazer o bem, qualquer um de nós pode, de uma forma ou de outra, né? Quando a gente não tem nada, não tem condição de fazer nada pelo outro, nada, entre aspas, pelo menos uma prece a gente pode fazer. Quem não precisa de uma prece? A, Levanta o dedo. a prece é o primeiro passo, né, que a gente pode ajudar o outro. Os guias sempre falam, né? Pelo menos comigo, eles sempre dão aquela cutucadinha. Você não sabe por onde começar? Começa rezando. Começa desejando bem. Começa fazendo essa pequena parte. Tira essa fagulha de amor que está dentro do seu peito. Ponha ela dentro do peito do outro. Pega a sua sementinha, planta ela lá. Põe um pouquinho dela ali. Planta um pouquinho do amor. E sem contar, né, Felipe, que quando a gente faz essa vibração, esse desejo do bem para o outro, através da prece, a gente se conecta a espíritos que têm condição de ajudar aquela pessoa, né? Contanto que a nossa prece seja sincera, seja de coração, a gente automaticamente se conecta a espíritos, né, que têm a condição de fazer o que a gente não pode, É né? verdade. E eles sabem como ajudar. Eles têm total. Sabem, porque eles têm uma visão mais ampla, né? E eles, os espíritos evoluídos, eles têm condição de mobilizar recursos que a gente nem mesmo conhece, né? Então, ó, ele fala: conheceremos as árvores pelos frutos
e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. Então, isso aqui, olha, veja bem, Kardec repetiu isso aqui em outras palavras, quando ele diz, né, que se reconhece o verdadeiro espírito pelos esforços que faz para se melhorar. É a mesma coisa. Conheceremos as árvores pelos frutos, identificaremos o operário do céu pelos serviços que se exprimem. Porque não são palavras, são atitudes, né? Atitudes no dia a dia. Não é somente ir lá fazer a caridade, ou assim, quando eu digo só lá fazer a caridade, no sentido de que eu vou lá no centro, vou lá rezar e tá tudo certo. Não, às vezes é uma coisinha simples, dentro de casa, com a pessoa às vezes que trabalha do seu lado, às vezes está precisando de um abraço, de uma palavra amiga. Você passa, às vezes tá andando na rua, o cachorro tá precisando de um carinho ali, você vai lá e faz um carinho nele. São atitudes, são pequenas atitudes que é vamos falar assim, fazer o bem, né? Você servir. Servir. Isso mesmo, Felipe, com toda certeza, né? Quando a gente aprende a servir, assim nos ensina os espíritos, a gente entendeu o sentido da vida. Jesus mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nos dando esse exemplo, que é através disso, através do trabalho, em prol de outro, em prol de outros, é que nós também vamos vencendo aí, ó, esses obstáculos, né? Igual a sementinha, procurando a luz. Procurando a luz, tentando se germinar ali no meio do caos. Faça chuva, É, faça sol, ela vai brotar ali, uns aprendizados daqui e dali, e ela vai conseguir. esse faça chuva ou faça sol quer dizer, estando o caminho num trecho mais suave ou mais difícil, não parar, né? Não É. parar a marcha, continuar. Tem Compro... dias que não dá para ir depressa, tem dias que não dá. Tem dia que a gente Mas tem no problema e outro tem dia que a dia, gente não tem. É mais tem ou menos dias isso. que dá para tirar o atraso, como se diz. Aí você vai mais depressa, você está, né, mais preparado. Eu, Mas aí, hum, seguindo um pouquinho mais para frente, né, eu achei legal quando ele fala, né, que manifesta satisfação no olhar e elucidou, né? Este, Simão, representam sementes que dormem. Quando ele fala de pessoas assim, no sentido de que estão parados, às vezes não estão tentando evoluir, ele não fala como se fosse algo assim, menosprezando, né? Ele fala que eles não, dormem, só que tipo, só estão parados, não estão evoluindo. Ele não critica, não julga, né? É muito legal ver isso. não julga. A forma que ele trata, né? Porque querendo ou não, e aí o pai E, dá o seu momento. ai, E a hora que ele dá todo é, o amparo necessário. o que acontece? Essas sementes que dormem, né, como você disse, são os espíritos, nós, quando ainda não despertamos. É, Aí a gente está como se estivesse mesmo num estado de sono, assim. Você não se apercebe da realidade, você não está ligado aqui no mundo, no que está acontecendo. Você está dormindo, está eu tô em fora da stand-by ali. realidade. Stand-by, isso mesmo. Eu acho legal. Então, Pode falar. ele fala, né? A lei do progresso está presente nessas palavras, que elas germinarão, serão. Só que assim, né? Quando a gente fica, digamos assim, estagnado, é preciso para despertar
alguns solavancos, né? Então fala aqui, ó, estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo. Então, assim, elas germinarão vitoriosas um dia, de acordo, né, com a necessidade. Então, precisa aí de aguaceiros e furacões. Então, Essa, assim, essa parte eu acho muito bacana, até porque a gente às vezes pode linkar quando a gente está tentando fazer, às vezes, uma reforma íntima na gente, né? Que a gente às vezes está meio parado e a gente começa a refletir sobre tudo isso, né? Imagina a gente está num voo e o voo decolou, né? E o comandante lá do avião fala, olha, gente, a gente vai ter que fazer uma manutenção aqui no ar. Mas você fala assim, mas como assim, gente? Uma manutenção no ar? Isso é reforma íntima, porque a gente está nesse voo, a gente já alçou o voo, né? A gente tá aprendendo, tá caminhando e a gente tá fazendo essa manutenção na gente. Então, a gente tá tentando se despertar, né? A gente estava dormindo, vamos dizer assim, né? Igual ele traz, e a gente vai para o caminhar, né? Para despertar. Fala sim, e que a semente pode germinar um dia, e pode ser nessa reforma, um desse momento assim. sim, você falou mais cedo uma coisa muito interessante, que é a dor da evolução. Você falou qualquer coisa nesse sentido. Olha só, no livro Ação e Reação, do André Luiz, ele está num dos trabalhos de assistência junto com o instrutor Druso, né? E o instrutor, então, em dado momento, diante da situação lá que eles estavam prestando assistência, ele fala que existem 3 tipos de dor, né? Que são os impulsos que a gente ainda necessita para o nosso acordamento. Então, a gente sempre pensar, quando a gente estiver em dificuldade, em dor, né, por alguma situação que nos aconteceu, que a gente está passando, a gente pensar que são lições preciosas e oportunidades que estamos recebendo, né? Muitas vezes, para nos despertar, são essas formas que fazem com que a gente abra os olhos, né? É quando a gente dá um tranco assim, né? Às vezes E precisamos pegar no tranco, né? Passar pegar no passar tranco. pela dor, né? Tem gente que vai pelo amor, Aí, tem gente que é pela dor. a maioria de nós vai pela dor mesmo, né? Enquanto a gente não leva umas lambadas, a Umas gente não bordoadas, acorda para a vida. umas bordoadas aí, a gente fica meio parado mesmo. Então, olha só, lá no livro Ação e Reação, ele foi ditado por André Luiz, psicografia do Chico, né? Ele fala assim, que existe, deixa eu pegar aqui, como é que é mesmo? As palavras do instrutor. Em muitas ocasiões, no decurso da luta humana, nossa alma adquire compromissos voltosos nesse ou naquele sentido, né? As escolhas que a gente faz, às vezes são escolhas infelizes, e a gente se embaraça, se enrosca todo depois, né? Habitualmente, logramos vantagens em determinados setores da experiência, perdendo em outros, né? Às vezes a gente faz uma coisa boa, adquire lá um saldo positivo. Mas às vezes a gente faz uma coisa não tão boa, saldo negativo para nós. Às vezes, interessamos vivamente pela sublimação do próximo,
olvidando a melhoria de nós mesmos. Quer dizer, a gente fica mais preocupado com o outro, o que o outro está fazendo, observando o outro, esquecemos da nossa própria melhoria. Damos uns cochilada, né, então. É assim que, pela intercessão de amigos devotados à nossa felicidade e à nossa vitória, felicidade real, não é prazeres materiais, felicidade espiritual e nossa vitória espiritual, recebemos a bênção de prolongadas e dolorosas enfermidades no envoltório físico, por exemplo, né? Seja para evitar-nos a queda no abismo da criminalidade, seja mais frequentemente para o serviço preparatório da desencarnação, a fim de que não sejamos colhidos por surpresas arrasadoras na transição da morte. Aí ele vem citando aqui, né, exemplos: o infarto, a trombose, a hemiplegia, o câncer penosamente suportado, a senilidade prematura, né, quando a pessoa fica senil, assim, né, na nossa cabeça antes da hora. E outras calamidades da vida orgânica constituem, por vezes, dores auxílio para que a nossa alma se recupere de certos enganos em que haja incorrido na existência do corpo denso, habilitando-se através de longas reflexões e benéficas disciplinas para o ingresso respeitável na vida espiritual. Então, olha só como que a ótica da espiritualidade quanto às enfermidades, né? Impede a gente de cometer outras atrocidades, né? Nos impele a reflexões longas e benéficas para nos prepararmos para a reentrada no plano espiritual, para não chegar lá assim, né? Com o espírito cheio de problemas e ficar em situação difícil, né? Então ele fala 3 tipos de dor. Dor evolução, que atua de fora para dentro, aprimorando o ser. Sem ela não haveria progresso. E cito o exemplo: o ferro sob o malho, a semente na cova, que é o exemplo que deu aqui justamente, o animal em sacrifício, a criança chorando, são tipos de dor evolução, ou seja, faz parte do processo natural de evolução dos seres em geral, né? Depois ele fala da dor e expiação, é aquela que vem de dentro para fora. Quando nós, né, por causa dos caminhos errados, né, os embaraços que nós criamos para nós mesmos, nós adquirimos motivos de aflição pelas nossas escolhas, pelas nossas condutas, né? Então, nós teremos que nos regenerar perante a justiça divina. Então, são expiação, dores, expiação, né? De débitos que a gente traz e que a gente precisa se reabilitar. E, né, a dor auxílio, que é essa que eu li, né, que a pessoa às vezes tem uma doença, uma limitação, uma deficiência, né, física, mental, alguma coisa nesse sentido, para a gente não contrair novos débitos. E Então, tudo isso dor evolução, é dor evolução. expiação, dor auxílio. Então, é outra ótica, né, que a espiritualidade traz para a gente sobre a dor e as dificuldades. Primeiro, ter a humildade e reconhecer que muitas delas fomos nós mesmos que cavamos, né? Procuramos. E algumas está aqui no nosso plano porque nós mesmos escolhemos passar por isso, né? Sim, sim. Então,
é isso, né? A gente pensar que nós temos os meios, Deus nos coloca num meio que seja possível o nosso progresso. Ninguém promete facilidade a quem não conquistou. Tudo em termos espirituais é conquista, não vem nada sem esforço, não. Tudo no seu merecimento, né? No merecimento. E aí a gente pensar, né, no que a gente tem feito, se a gente está dormindo, ou se a gente tem feito coisas que não estão nos ajudando nessa evolução, né? Porque nós criamos para nós mesmos travas, travas e entraves. Então a gente precisa, né, da reflexão, da gente, o autoconhecimento, né? Olhar para a gente e aprender a se perceber. E aí a gente vai tendo dicas, né? Recebendo aí algumas dicas do que não está nos ajudando, É que a verdade. gente precisa mudar. E essas mudanças são igualzinho o esforço que a sementinha faz na terra. Sempre Escura, procurando a luz, crescendo, se é isso aí. fortalecendo. É isso, é para isso que a gente veio. Para isso que a gente está aqui, né? É verdade. Agora ele fala aqui, ó, no finalzinho, ó. Auxiliaremos com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Então, sempre seguindo à É, frente, com amor, sem julgamentos, tentando evoluir cada vez mais. é isso. É isso, é assim. Então, hoje a gente demorou, né, um pouquinho mais, já vai dar 10 horas, mas a gente teve o probleminha com a Aquele internet, então, pequeno entrave do Instagram, né? Trolando a gente, né? é, mas quero agradecer, então, a todos que ficaram com a gente, né, esse tempo todo, apesar dos probleminha com a internet, e agradecer a você, Felipe, Eu que pela agradeço aí companhia. a oportunidade de estar fazendo, de tentar germinar minha sementinha também, né? Porque todo mundo tem que Vamos fazer, juntos, a gente tem que fazer a nossa vamos parte juntos, também. sim, vamos juntos nesse esforço que fica mais fácil, É isso aí, né? com amor, seguindo sempre em frente. Pessoal, semana que vem, nesse mesmo canal, nessa mesma hora, estarei com o Diegão aí. Obrigado aí por tudo. Obrigado, Mirna. Obrigada a você, Fiquem com obrigada Deus, a todos. pessoal. Beijão. Uma boa noite para todos, muita paz.